sejam muito bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o José Vicente. Eu sou o Paulo Cruz Filho. E eu sou a Carla Massin. E a gente sempre traz os melhores convidados para conversar sobre evolução, sobre liderança e sobre vida integral. E falando na Carla, né? Temos reforços na Integral Works, não é só no podcast hoje. Que legal, a gente está muito feliz de ter você, tanto como nossa convidada para esse tema tão importante aqui de hoje, Carla, como nossa consultora parceira lá da Integral Works. Nossa, a honra é minha. A gente está muito feliz, muito tempo já, né, que vocês conhecem. Eu tive o prazer de te conhecer recentemente, mas eu sei que a tua chegada como nossa consultora parceira vai elevar, assim, ó, um novo patamar as nossas entregas. Então, a gente está muito feliz com você. Obrigada. Eu que agradeço. E temos o reforço hoje da volta do Paulo, né? Não podemos deixar de mencionar esse reforço. Como é que foi o evento, Paulo? Conta pra gente. Foi maravilhoso, né? Porque a gente se encontrou ali no grupo de pessoas que estão no mundo inteiro pensando no próximo passo, né? De como a gente vai lidar com o mundo. E o que saiu de muito forte lá foi a questão do cuidado. Como que a gente cria uma economia, empresas que olham para cuidar das pessoas. E isso aconteceu porque um dos fundadores do Movimento B faleceu. E ele fez um vídeo no final, nos últimos meses ali, com todos os fundadores, para qual foi o legado que ele deixou dessa história toda, do que ele construiu. E aí o que ele trouxe foi isso. Não é só fazer o bem, é cuidar das pessoas. Que e aí legal. gerou todo um movimento. Então foi muito bonito mesmo. Olha, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, Tem né? tudo, 100%. Das pessoas. 100% a ver. Então, para quem não sabe, o Paulo não estava com a gente nos 2 últimos episódios, porque ele estava lá em Belém, participando do evento. Como que era o nome do evento mesmo, Paulo? Era o Encontro Mais B. Mais B. Tá, Das empresas B, empresas que geram benefício para o mundo. Isso. Ah, que legal. Muito bem. Então, muito obrigada por nos representar por lá, por trazer mais conhecimento ainda aqui para as nossas entregas, né? Para as nossas metodologias e tudo mais. Então, agora, com o time completo, vamos lá. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é a questão de saúde mental, né? O tema aqui do nosso episódio, trabalhar sem adoecer. Olha só, né? O que a NR1 tem a nos ensinar a respeito disso. Então, nos últimos anos, falar de saúde mental deixou de ser um tabu para se tornar uma urgência dentro das empresas. Isso é bem recente, inclusive, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas ainda existe uma lacuna enorme entre o que a lei prevê e o que realmente acontece no dia a dia do trabalho, né? Então, nesse episódio, a gente vai receber aqui a Carla Massin, que é a nossa convidada, nossa parceira, nossa amiga querida, que é especialista em saúde ocupacional, para falar sobre como a NR1 e outras práticas de gestão podem ser aliadas de líderes e colaboradores nessa construção de ambientes de trabalho mais saudáveis. Então, a gente vai entender como prevenir esse adoecimento dentro das empresas, quais são as responsabilidades das empresas e como alinhar bem-estar, produtividade e o cuidado genuíno com as pessoas, que inclusive tem tudo a ver com o que a gente faz na Integral Works, né? A gente faz o desenvolvimento de liderança e a gente sempre fala, né? Desenvolver as pessoas, evoluir as pessoas para então evoluir a empresa. Porque a gente acredita, Carla, e isso é o nosso propósito, né? Que se a gente tem pessoas que estão mais alinhadas, mais motivadas, elas vão trabalhar mais felizes. E trabalhando mais felizes, logo, quem que vai ganhar? A empresa, né? Os resultados da empresa e tudo mais com esse alinhamento, né? Então, deixa eu te apresentar para os nossos ouvintes aqui, Carla. A Carla é mãe da Ana Beatriz, esposa do Valdir. Ela tem 30 anos de experiência na área de desenvolvimento humano e organizacional, atuando como executiva e especialista em empresas multinacionais e nacionais de segmentos diversos, como Banco HSBC, Bung Alimentos, Cielo, Bematec e Hospital Angelina Carô. Graduada em Ciências Econômicas e pós-graduada em Gestão de Talentos Humanos. Ela tem formação de coach pela Sociedade Brasileira de Coach e tem formação em terapeuta Theta Healing e florais, que inclusive estávamos aqui nos bastidores conversando muito sobre isso, super interessante. Ela é super estudiosa dos temas como física quântica, espiritualidade, expansão de consciência e frequência vibracional. Por que será que a gente gostou tanto da Carla ser nossa parceira, né? A gente adora esses temas também. Então, seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada. Maravilha. Bom, então, vamos
Vamos começar, lá. né? Tanta experiência aí que você tem como executiva, como gerente, né, de grandes empresas, grandes corporações. Você trabalhou em empresas multinacionais, nacionais, então também vê a diferença disso. Empresas com muitos funcionários e que aquela gestão mais próxima acaba sendo um desafio, né? Então, eu imagino que você viu com os seus próprios olhos, muita né? Muita coisa em se tratando de saúde mental. Mas por que você acha que falar de saúde mental no trabalho está sendo mais urgente do que nunca nesse momento? Bom, eu como DNA de RH, né, desses 30 anos, eu fico muito feliz que esse tema esteja tão em pauta, né? Isso fortalece muito o papel do RH, porque a gente sabe quanto é desafiador convencer, né, os grandes executivos das organizações que cuidar da saúde mental, cuidar das pessoas, é um investimento, né? Um investimento de médio e de longo prazo que vai beneficiar todos, né? As pessoas, a empresa e a economia. Porque hoje a Organização Mundial da Saúde, ela traz que o custo com a saúde mental, com doenças tipo depressão, ansiedade, é $1 trilhão ano. Nossa. Né? Então, é um investimento aí muito alto que a gente podia estar usando esse dinheiro, né, para fomentar outras oportunidades dentro, né, do sistema global. Então, isso é muito importante. E por que também eu acho que esse é um tema... Primeiro, eu acho que é por isso, tem os números aí que estão mostrando. Por exemplo, aqui no Brasil, de 2023 para 2024, teve um crescimento de 68%, né, de saúdes, de doenças, né, referente à saúde mental. Então, é um número muito alto. Então, por si só, os números estão falando e o governo, né, as entidades estão pressionando para que as empresas realmente não olhem só para a questão de cumprir, né, um protocolo, uma obrigação, mas que realmente tenham a saúde mental dentro da sua estratégia. Eu chamo, né, como um escudo estratégico, até, né, que vai beneficiar todos aí nesse processo. Fora os números, né, que a gente vê, e eu hoje como terapeuta, né, já vi como gestora, como pessoa que trabalhei no RH há 30 anos, né, tanta coisa. E hoje eu tenho atendido muitas pessoas adoecidas, né, emocionalmente. Não que só o trabalho, né, seja o principal fator, mas ele pode ser tanto um fator que potencializa, né, ou um fator que transforma. Então, a gente passa muito mais tempo no trabalho, né, do que com a nossa família, enfim. E com os meus próprios erros e acertos, né, durante todo esse processo. Mas acho que tem outros fatores também que são bem importantes. Primeiro, os números, né, como a gente já falou. Segundo, a transformação tecnológica, né, que gera muita ansiedade. Né, estamos aí com inteligência artificial. As pessoas estão viciadas, né, nas redes sociais, no celular, na tecnologia, se comparando, né, com tudo e todos. Enfim, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Então, viver no Brasil não é fácil, né? É um desafio, é para os fortes, né? Não é para qualquer um. Não isso já fomenta mais, não é para amadores, né? Então, isso já fomenta ainda mais essa questão da ansiedade. Então, a própria tecnologia, né? O afastamento dos relacionamentos, né? Tudo que a gente vê aí, que a transformação digital né? É maravilhoso, mas também traz aí todo... A gente veio de uma pandemia que parece que foi no século passado, né? Mas faz pouco tempo, né? Mas a gente, quando lembra, parece, meu Deus, foi naquela época. Naquela época, né? Então, a gente ainda tem muito o resquício desse processo. Os conflitos geracionais, né? A gente tem muitas gerações trabalhando no mesmo ambiente, né? Eu acho que isso também gera, né, toda essa ansiedade. A gente tem também a questão do resultado, né? Resultado a qualquer custo, ou ao contrário também, gerar resultados com sustentabilidade, uma pressão por resultados muito fortes, equipes mais enxutas. Então, acho que tem uma série de fatores
E vivendo, né, como a gente fala de viver no Brasil, a gente vive, né, quando a gente fala muito aí de nível de consciência, de energia coletiva do medo. Né? Então, as pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo de falar das suas vulnerabilidades. Né? Tem até uma pesquisa que fala que 80% das pessoas que tiveram um diagnóstico, né, de doença de saúde mental não falam. Né, porque tem medo de falar, tem muito estigma também com relação a esse tema, né? Eu acho que por isso também que ele está tão forte, né? Porque a gente tem preconceito de falar isso, e o preconceito não começa na empresa, o preconceito começa na nossa família. Né? Aquele parente lá que está com depressão, a gente fala, né? Está fazendo corpo mole, não consegue sair disso por conta própria. E no trabalho, isso reflete... Falta de fé, falta de fé, falta de... Então, triste essa história da falta de triste. fé, Então, né? as pessoas, elas acabam, muitas vezes, não trazendo isso para o mundo, né, do trabalho, por medo, né, de as pessoas duvidarem do seu potencial, da sua capacidade. Pô, se ela não consegue dar conta da sua saúde mental, como é que ela vai dar conta das entregas, do seu trabalho? Então, tem muito estigma social, o próprio estigma pessoal, né, da pessoa, que ela se coloca, às vezes, num papel. Né, então, são uma série de fatores que eu acho que faz com que hoje... mas acho que os números são muito relevantes. E é por isso que, né, e que não é novo, né? Isso não é um tema é isso que eu ia falar. Né? Eu acho que os números, eles são tão altos assim, não só porque isso está existindo só agora, mas porque isso está sendo validado agora. Né? Está olhando para isso agora. Está olhando e validando. Olhando para o fenômeno. Exatamente. Por exemplo, eu me lembro, em 2011, 2012, mais ou menos, eu trabalhava num grupo de comunicação e teve uma pessoa, né, uma moça do comercial, que ela foi afastada por ansiedade. Era um burnout. Hoje a gente sabe que era uma crise, né, de burnout e tal. Ela tinha uma gestão bem difícil e tal. E eu lembro que ela foi motivo de chacota pelo chefe dela, inclusive, né? Que fraca, que é bem isso que você falou, né? Corpo mole e tudo mais. Falta de engajamento. Então, hoje, é falta de engajamento, falta de força, falta de, né, determinação, a pessoa não tem... Então, eu lembro dessa chacota que ela sofreu na época, e eu sei que se fosse hoje, talvez até pelo mesmo líder, seria tratado diferente. Seria diferente. Né? Sem dúvida. Então, hoje está sendo validado isso. E muito depois da pandemia, né? Eu percebi o quanto que a pandemia deflagrou essa crise de saúde mental, porque junto com a pausa que a pandemia nos obrigou a fazer, veio à tona todas essas questões. Então, aí as empresas foram obrigadas a olhar para isso. Né? Exatamente. Foi uma crise que obrigou as empresas a olhar para isso. A pandemia é meio que a gota d'água, né? Que fez a coisa aparecer de vez, porque... Transbordou. A negócio estava ali, exatamente. Ficou visível. Exatamente. E tem um ponto, eu acho, que é essencial quando a gente fala de saúde mental, que eu acho que o próprio termo saúde mental, ele é... Já não estigma. Como é que é? Um misleading. Ele direciona para algo falso. Algo errado, exatamente. Porque, assim, algo que não é o objetivo não é uma questão de saúde mental. É como se a gente quisesse pegar... o que a gente quer nas empresas, que é usar o mental para racional para alcançar resultado, e aí a gente traz a ideia do saúde mental para falar num formato em que a gente está acostumado à empresa. Só que não é um problema de saúde mental, é um problema de saúde emocional. Porque são as emoções das pessoas que vão deflagrar as questões que elas sofrem. E aí o que a gente quer? A gente quer achar soluções mentais para resolver um problema que não é mental. Não é um problema, por exemplo, de eu não entender uma lógica. Não é cognitivo. Exatamente. De eu saber aplicar uma ferramenta, de eu não performar um treinamento. Se eu não performo num treinamento do trabalho, não é porque eu talvez não me entendi. Claro que tem essa questão também. E aí é um outro tipo de trabalho. Só que a gente não... O problema é que é o emocional da pessoa que está com problemas que a gente não olha. E daí a gente vem, saúde mental. Mas não é saúde emocional. Só que para falar de emoção no trabalho, peraí. Aí já é um abismo muito grande. Então essa provavelmente vai ser a próxima onda. Já está acontecendo. Só que a gente tem que passar pelo mental para ir para o emocional. Para mim essa é a questão chave. Que legal, da questão de saúde mental. Perfeito, né? Muito boa colocação. E nós somos seres emocionais, né? Não tem como fugir disso. Né? Por isso que o autoconhecimento
sempre é fundamental nesse processo. E eu acho que o interessante desse tema está tão, né, sendo trabalhado, porque as empresas elas vão ter que fazer com que os próprios colaboradores também participando desse processo da construção, porque eles vão ser entrevistados, né, nos riscos psicossociais, vai trazer mais consciência, né, porque eu acho que é uma via de mão dupla, né, dos dois lados, né, trazer essa consciência no papel da empresa e também do papel, né, do próprio indivíduo na busca né, do seu processo de cuidado, de autocuidado, né? Então eu acho que todo mundo sai ganhando se fizer uma boa gestão, uma gestão estratégica mesmo, né, dessa oportunidade que surge, né, com essa legislação. Então, todo mundo, o colaborador sai ganhando, a empresa sai ganhando e a economia, né, todo mundo sai ganhando aí nesse processo. Ô, A família. A família, todo mundo. Eu ia fazer uma pergunta, mas deixa eu não pegar o gancho da NR1. Você falou da lei, todo mundo está sabendo, né? A NR1, que é uma nova diretriz ali para a saúde mental no trabalho e tal. Mas conta um pouquinho sobre isso, em termos simples, assim, o que significa isso para a empresa, para os colaboradores, o que mudou? Quais implicações, né? Da NR1. Na verdade, a NR1 veio, na verdade, o que ela está trazendo hoje é mais clareza na redação, porque, né, quando não está muito claro, é difícil, muitas vezes, de você avaliar. Né? O que ela está trazendo é a questão dos riscos psicossociais. Né? Contanto que isso está dentro lá do risco de ergonomia, dentro dos riscos das empresas. Não está fora, porque não é só... Né? Porque se a gente fosse resumir aí os riscos psicossociais, palavrinha difícil essa, ele está dentro de 4 categorias da empresa, né? A organização do trabalho, o ambiente, né, do trabalho, as relações no trabalho, e me fugiu uma agora, daqui a pouco eu vou lembrar, né? Mas a gente pode categorizar dentro dessa forma. E a partir dessas categorias, vai ter um questionário onde as pessoas vão ter que identificar dentro do teu cargo, dentro do teu processo de trabalho, quanto você está exposto àquele risco, né, psicossocial. Então, ficou agora ficou claro, né, ficou factível esse processo. Então, não é nada novo, já se fala disso há muito tempo, né? Agora só veio está mais claro como trabalhar. As empresas têm o seu programa de gerenciamento de risco, né? Vai ter que colocar isso, porque não é só identificar, né? Vai ter que identificar, avaliar e criar um plano de ação para trabalhar isso. Né? Então, eu acho que veio trazer clareza, né, para algo que a gente já vem, né, eu sou da área de recursos humanos, a gente já vem trabalhando, né, há bastante tempo. Agora ficou mais claro como fazer isso e como as empresas serão cobradas, né, dessa questão. Como mensurar que vai ser a nova onda aí, um desafio. E todo mundo está aprendendo, né? É uma coisa muito nova, todo mundo vai estar, né, aprendendo. E uma explosão de startups, de ferramentas, de plataformas fazendo isso. Então, assim, a gente já tem muitas ferramentas ali, muitas metodologias e vai acabar surgindo algumas que vão ser as mais usadas, que nem, por exemplo, uma GPTW, né? Ganhou. Tem várias formas de você medir o bem-estar numa organização. A GPTW foi. Então, vão surgir algumas e aí o mercado vai evoluindo. Vai evoluindo. E lembrei a quarta, que é o ambiente. Então, a organização, o ambiente, né? As relações de trabalho e os processos, enfim, né? Então... É uma norma regulamentadora de leis que já existiam. Sim, a NR1, é a norma que regulamenta todas as outras normas da relação de trabalho, né? De segurança, saúde do trabalho. Não, eu como RH fico muito feliz, né? Como profissional de RH, fico muito feliz mesmo, porque hoje a gente agora tem mais respaldo, né? Aí para poder investir realmente nesse tema que a gente sabe que é fundamental. É interessante, né? A gente pensando nos níveis de consciência, né? Geralmente a saúde mental acontecia nas empresas quando a liderança achava isso importante e colocava lá. Não, vamos falar sobre isso, porque é importante e tal. E aí, né? Aí agora vem a regulamentação, ou seja, né, a gente está falando ali do nível azul agora, né? Cria a estrutura, o processo para poder
começar a normatizar Criar uma isso. cultura, né? Exatamente. E já puxando logo já para mas como isso vai dar resultado? Então, né, já começa a falar de riscos. Então, ela já vem meio que numa tonalidade que já puxa e já se aproxima um pouquinho da gestão laranja, Achiever, Expert, focada ali no resultado e nos Legal. indicadores. Antes dependia da cultura da empresa e da consciência Isso. do líder, né? Agora não, agora todo mundo vai ter que olhar para É, isso. Exatamente. o próprio Acaba colaborador, puxando né? pra O cima. próprio colaborador Todo mundo vai, para cima. se ele também está antenado, né, com essa, porque assim, essa questão de saúde, cuidado, hoje, infelizmente, ainda fica sempre o papel do RH, o papel da área de segurança de trabalho. Isso. Se você conversar com muitos executivos de empresa, próprio, às vezes, né, gestores, isso é com o RH, isso lá é com a medicina do trabalho, isso com a segurança do trabalho. Não, isso é desde o CEO, né, até o colaborador, é o papel de todos De todo mundo. nesse processo. Né? Porque o líder tem que lembrar que ele também é o trabalhador. Ele também é um trabalhador. O CEO é um trabalhador Sim, também. Todos, sim. né, estão envolvidos Ou seja, aí estão nesse... respaldados. Estão a empresa respaldados toda, né? nesse processo. Então, o que acaba é que sempre fica segmentado na área de RH. E não. A responsabilidade começa até do próprio, né, de todos, do próprio colaborador, até como que ele vai lidar com as situações, como é que ele, né, vai trabalhar com relação a isso. Então, é um assunto profundo. Legal. Você Né? ia falar alguma coisa, Zé? Eu ia falar que, assim, eu vejo que é um ponto super relevante, porque hoje a gente tem um monte de evidências, de dados, de pesquisas, mostrando a importância, por exemplo, da segurança psicológica, né, no desempenho de equipes, no desempenho, né, de empresas, de organizações, de uma maneira geral. Né? Então, assim, existe dado, existe evidência, mas não existe a cultura. Né? O que a gente percebe claramente, se você fosse perguntar assim, onde está a raiz do problema? A raiz total do problema, eu vejo que está naquela velha história do segundo papel. Lembra que a gente já falou dele? O segundo papel que todo mundo exerce numa organização pelo qual as pessoas não são pagas. Né? Que é e qual é esse trabalho, esse segundo papel, esse segundo trabalho? Né? Fingir ser alguma coisa que eu não sou. Tá certo? Então, assim, ou seja, eu não posso parecer vulnerável, né? Eu não posso parecer que tenho problemas, eu não posso parecer que tenho dificuldade, eu não posso parecer que estou com um problema em casa, eu não posso deixar isso transparecer no trabalho, afinal de contas, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver todo o problema. No fundo, essa é a raiz do problema. Sim. Esse segundo trabalho é a raiz de todo o problema. Que é emocionalmente muito pesado. Exatamente, porque as pessoas não dão vazão, não podem trazer isso para o trabalho, não dão vazão a isso, né? E vão se sobrecarregando cada vez mais. Então, a segurança psicológica é a grande saída, vamos dizer assim, para as empresas de uma maneira geral, mas muitas organizações ainda veem a segurança psicológica como mimimi. Né? Vem a segurança psicológica como zona de conforto, né? Como ampliar a zona de conforto das pessoas, quando na verdade pode até ser, né? Aí a gente pode... Tem as exceções, né? Você Tem pode os até limites, gerar né? isso. Né? Se você dá segurança psicológica, mas não coloca desafios, realmente você vai ter Perfeito. Você vai ter uma zona de conforto e resultados não interessantes para a organização. Agora, se você coloca a segurança psicológica e coloca desafios simultâneos, aí você tem um ambiente de altíssimo desempenho. Sim. É um ambiente e aí onde... a zona de conforto já inclui o desempenho. Exatamente. Aí você está ampliando a zona de conforto, mas isso é bom. Exatamente. Não é você se fechar na zona de Exatamente. conforto. Assim, é a zona de conforto a pessoa dizer que não sabe. Nível 2. A pessoa dizer que, não, não estou conseguindo. Levanta a mão, não estou conseguindo. Até me ajuda, porque... né? Vem aqui, eu me ajudar. Aí veio o líder. O que você precisa? Como é que eu posso te apoiar? Para você, né? Agora, o que acontece na maior parte das vezes é o quê? Eu não sei. Mas não posso falar que eu não sei. Senão Porque se eu falar que eu não sei, vai ficar feio para mim. Eu vou ser visto como incompetente e tal. E aí eu vou levando, eu preciso encobrir essa minha falha. Isso, exatamente. Todo dia isso presente na cabeça. Todo dia. Às vezes acorda com isso. Dorme. Exatamente. E o interessante disso é que
como isso está invisível ou está escondido, não está nem invisível, mas está escondido. Está escondido. A partir do momento ele está excluído do sistema. Então, qualquer coisa que é excluída do sistema ganha muito poder. Ganha poder. A partir do momento que a saúde mental, segurança psicológica, você coloca isso na mesa, esse do segundo papel é sensacional. Coloca na mesa e todo mundo começa a olhar para isso, ele já não está mais escondido. Ele pode ser falado. E aí ele começa a perder força. Isso da segurança psicológica realmente tem tudo a ver com o desempenho, com a performance, né, das pessoas. Total. Porque, até para quem não conhece o termo, né, segurança psicológica, trocando bem em miúdos, assim, é basicamente você ter liberdade para ser quem você é dentro da empresa. Né? Então, você conseguir trazer você integralmente, né? E não só aquela máscara que é o teu segundo trabalho pelo qual você não é pago, todo mundo faz. Né? Então, quando você consegue se levar integralmente para a empresa com o teu histórico, com as tuas emoções e com a tua experiência, não só profissional, mas a tua experiência humana mesmo, você consegue ser mais criativo, você consegue ser mais colaborativo, você consegue levantar questões que talvez outras pessoas não levantaram. Perfeito. Né? Então, tem essa liberdade, né, para poder ser quem você é. E aí as soluções, elas aparecem. Elas emergem. É como isso, exatamente. Eu usou o verbo que eu gosto. Elas emergem do processo. Você não precisa criar a solução. Ela aparece no coletivo. Mas isso, quando a gente sempre que a gente conversa sobre isso, né, sobre as pessoas estarem integralmente livres e criativas e a solução emergir, né, que você sempre fala isso. Realmente, lembrando do meu trabalho em ambiente corporativo clássico, né? E você também, talvez lembrando dos teus, tantas empresas, parece tão distante, né, do que de fato acontece no dia a dia, numa mesa de reunião em que tem o chefe, em que tem, né, e eu usei a palavra chefe muito de propósito, né, porque não é líder, é chefe. Enfim, então parece muito distante do que de fato acontece nas empresas, né? Será que isso mudou hoje, Carla? O que você vê? Tudo depende da cultura da empresa. Acho que né, isso é um processo natural. Né? A cultura, ela vai dizer se é uma empresa que está aberta e permite que isso aconteça. E, claro, mesmo em culturas mais fechadas, tem líderes. Isso. Né? Vão ter os carinhas ali. Tem líderes que eles acreditam realmente, né? Eu, como gestora, errei muito, né? Acho que a gente aprende muito nesse processo, mas eu sempre busquei ter um olhar humano, né, para as pessoas. Essa abertura de poder trazer o que estava acontecendo na sua vida, de a gente tentar descobrir, né, juntos, ver como é que a gente... E assim, não está bem hoje, não vem trabalhar. Olha, a melhor coisa que você faz é não vir trabalhar se você não está bem. Porque o presenteísmo hoje ele é muito forte dentro das organizações. As pessoas estão presentes, mas não estão integradas, né? Não são engajadas. Estão lá, né, cumprindo... De corpo presente. De corpo presente. Mesmo no virtual. Mesmo no virtual. Isso. Então, eu acho ainda que, mais, né? Ainda mais. Então, hoje, e a gente não consegue medir, a gente mede o absenteísmo, né? Mas o presenteísmo, a gente... Isso é interessantíssimo. A gente não consegue medir de verdade. A pessoa está lá 8 horas por dia, mas... Ausente 7. Ausente 7. Até pode entregar, né? Pode até entregar algum resultado, né? Mas ela, emocionalmente, não está feliz, né? Com o processo. E muitas vezes, até com as pessoas que eu converso, há muita gente infeliz no trabalho. Todo mundo quer mudar, né? E tem situações que você não vai poder mudar, né? Então, eu trabalho muito com as pessoas também a questão de como você pode mudar a sua relação com o trabalho, né? Porque, às vezes, tem circunstâncias na nossa vida que a gente depende daquele trabalho mesmo. Né? Mas como você lida... vou dar um exemplo. Meu marido teve burnout, né, esse ano. Ele trabalhava numa empresa de tecnologia grande e o cliente é do México, então começava às 8 da manhã e ia até 10 da noite, porque os horários, reunião meio-dia e meio, 1h, e isso sobrecarregou. Não é mais jovem também, e é importante que a gente comece a entender os limites também. Você também tem, né, esse autoconhecimento do seu limite. E nesse processo, né, eu ajudei bastante ele com as terapias e coisa e tal, mas aí a gente acabou procurando um médico homeopata,
e trabalhou muito essa questão de mudança de estilo de vida, né, para lidar com o burnout. Porque senão eu falei para ele, não que eu sou contra remédio, eu não sou, mas se você for tomar remédio, é remédio para acordar, remédio para dormir, remédio... Então mudou toda a alimentação, né, atividade física. E o médico, ele trouxe muito uma questão assim, qual é a sua relação com o trabalho, né? Que papel, né, ele está dentro do seu contexto de vida, e para o que você está dando importância na sua vida. Então, eu acho que é um exercício muito importante, que o trabalho ele é fundamental da nossa vida, mas ele pode ser um fator de crescimento ou um fator de adoecimento. Pois é, perfeito, vou pegar bem esse gancho, que é uma pergunta que eu já queria fazer, jogar aqui para a gente conversar a respeito. Que é bem isso que você falou. A gente, enquanto seres sociais, o trabalho faz muito parte da nossa identidade. Ele é muito importante, faz muito bem trabalhar, né? Ter uma carreira e tudo mais. A gente vê até pelas... maternidade, o que a gente mais ouve quando elas voltam dali 5 meses, sei lá, nossa... Eu precisava retomar, né, quem eu sou e tudo mais. Então, tem essa coisa que tem uma identidade ali que a gente cria com o trabalho. Então, trabalhar faz bem. Mas pode adoecer, e acontece muito, e você, né, trouxe que tem visto muita gente adoecida trabalhando e infeliz no trabalho e tal. Então, assim, como que a gente equilibra isso, né? Pensando até no integral, né? Como que a gente equilibra? Eu queria trazer exatamente, você abriu a porta para fazer um rebote aqui. Porque, assim, uma das coisas que, para mim, foi mais espetacular de aprendizado nos últimos anos foi quando o Zé trouxe a abordagem do desafio perfeito. Porque materializou tão bem, num curto espaço de tempo, essa visão de como é que eu faço para o meu trabalho, tá difícil, tá ruim, mas como é que eu mudo a perspectiva? Através de pegar essa dificuldade e transformar num desafio positivo, e que eu consigo ver uma luz no fim do túnel e que eu tenho um resultado rápido. E aí, a metodologia que o Zé criou do desafio perfeito e que a gente foi melhorando a cada ano que passou, para mim é espetacular. Assim. Legal. Então, Zé, queria passar a bola para você, porque eu acho que essa é uma das soluções sensacionais e que, inclusive, você já escreveu sobre isso, tá no teu LinkedIn, as pessoas podem se conectar a essa solução que é incrível. Legal. Né? Além, claro, de pegar a tua ajuda. Mas... quer falar rapidinho, porque para mim é uma solução sensacional. E o desafio é perfeito, que é o que eu costumo dizer, né? Ele é perfeito porque ele é um desafio que te faz evoluir, só que sem uma carga negativa emocional. Isso. Então, por isso que ele é perfeito. E perfeito para aquele momento. Perfeito. Bom, mas eu acho assim, o desafio perfeito, ele tem tudo a ver com essa questão. Em primeiro lugar, que eu acho fundamental, né? O desafio perfeito ajuda a jogar luz. Eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente vê muita gente trabalhando alguma questão que precisa melhorar, ou uma trava mesmo no trabalho, uma questão que ela não consegue trabalhar bem, não consegue evoluir naquela questão, e ela tenta, assim, o tempo inteiro, a maneira como essa pessoa tenta resolver aquilo é empurrando. Né? É fazendo força, né? Então, assim, botando mais força, né? Mais intensidade. E se a gente está falando de algo que, usando agora um pouquinho da linguagem do desafio perfeito, se a gente está falando de alguma coisa que tem uma imunidade à mudança, a força não vai adiantar absolutamente nada, né? Na verdade, quanto mais força você fizer, maior vai ser a defesa, a reação contrária, né? A resistência. Exatamente, a resistência. Então, o desafio perfeito tende a ser uma questão de awareness, né? De tomada de consciência. Né? Então, assim, de eu tentar entender, peraí, por que eu quero tanto mudar isso e tentei tanto mudar isso ao longo de X meses, anos, e não consegui. Inclui isso. Né? E aí a primeira coisa é você falar, às vezes pode parecer pesado, né? Mas dentro da metodologia não tem peso. Eu falei assim, não, eu mesmo impeço a mudança, né? Sou eu que estou impedindo a mudança. Aquela velha história de eu racionalmente pisar no acelerador e emocionalmente pisar no freio ao mesmo tempo. Então eu estou lá e não sai do lugar, né? Porque tem medos ali. E na hora que começa a fazer esses medos aflorarem, né? Aparecerem e eu jogar a luz neles, as coisas
nossa, ficam muito mais simples, né? Elas tendem a ficar muito mais simples. E aí você falou, por exemplo, da questão da integração da vida mesmo, né? De você conseguir ter uma vida mais integrada, por exemplo, pode ser uma das coisas. Às vezes as pessoas têm grandes bloqueios, por exemplo, a fazer atividade física. Eu vou fazer 6 horas de atividade física por semana? Não, isso aí é coisa de atleta, né? Eu sou executivo, como é? Não, inadmissível. Então, assim, a própria pessoa, às vezes, tem um grande bloqueio contra aquilo, porque nas crenças dela, um executivo não pode... Vai perder tempo. Perder tempo com 6 horas de exercício por semana. Perdendo tempo. Né? É algo inadmissível, né? Então... Boa. E é legal, porque daí o desafio perfeito, ele vai aflorar justamente os medos e crenças, e aí... que entra o teu trabalho, cara. Exatamente. Que, né, você conseguiu unir a parte do executivo, a parte da empresa, com a parte do desenvolvimento pessoal profundo, com a tua metodologia, né, que você foi desenvolvendo ao longo dos anos, estudando tudo, para justamente trabalhar profundamente isso. E aí é um complemento maravilhoso. Sim. Então, acho que é legal você falar um pouco do teu trabalho. Porque na verdade, sempre no RH, eu sempre acreditei não, e acredito, né, como profissional, como pessoa, que a pessoa tem que ser protagonista da sua vida. Perfeito. Então não é porque também tem uma legislação, as empresas têm o seu papel, a sua responsabilidade, mas o indivíduo, né, ele também tem total responsabilidade sobre o seu bem-estar. Né, sobre o seu cuidado. Porque é muito fácil a gente terceirizar, né? Eu terceirizo para a empresa, terceirizo para o governo, para a família, marido, enfim, né? Se a gente pegar lá o nível de consciência lá, né, do Hawkins, né, de 200 para baixo, as pessoas vivem no vitimismo. Exatamente. Né? São vítimas do mundo. Né? E tem muita gente, eu já fui assim, né? Eu acho que quando a gente vai aumentando o nível de consciência... E trazendo o que você colocou aqui, se você trabalha essas questões na empresa, onde você traz o desafio perfeito, que você põe luz, né, em uma crença, uma dificuldade, você faz com que as pessoas se empoderem do seu resultado, né? Porque, né, da sua transformação, da sua mudança. E isso, quando eu percebo que eu estou fazendo isso para mim, né, isso vai reverberar em todas as áreas da minha vida. O meu resultado no trabalho vai ser diferente, a minha relação com a família vai ser diferente, a minha relação comigo mesmo vai ser diferente. E, então, quando eu fui em busca, né, depois que eu saí do mundo corporativo, que eu queria também trabalhar com terapias, ajudar, que eu encontrei o Theta Healing, que é realmente trabalhar com crenças. Porque no final do dia, tudo se resume em crença. A lei da vida é a lei da crença, como já dizia lá do livro O Poder do Inconsciente, lá, esqueci agora o nome do autor, né? A lei da vida é a lei da crença. E a gente cria a gente cria crenças que a gente acha que tem crença, né? A gente acha que tem alguma crença que não é. Então, isso foi porque eu também via em mim também, como pessoa, como profissional, as minhas dificuldades, e você percebia nas pessoas que estavam crescendo dentro da empresa, as pessoas que tinham resultados diferenciados, tudo se resumia em crenças. Como que ela acreditava no seu potencial, no seu papel, e como ela ia conseguir, né, trabalhar as questões. Então, quando você fala de saúde, né, emocional, mental na empresa, então não é só o papel da empresa, né, o papel do RH, fundamental, né, mas as pessoas se apoderarem desse autoconhecimento, desse autocuidado, não delegar para ninguém a sua vida. Né? Perfeito. Né? Buscar o autoconhecimento é fundamental nesse processo, né? Porque às vezes a pessoa ela mesma se adoece. Perfeito. Né? Ela mesma se adoece. Existe um risco aí de você, com a NR1 na empresa e processo de saúde mental, você terceirizar para a empresa o desenvolvimento. Isso é essencial mesmo. Por isso o papel da liderança é fundamental nesse processo, né? Ser esse catalisador, esse observador, né? E por isso que o líder, antes de cuidar da equipe, precisa se cuidar, né? Porque um líder adoecido, tem uma pesquisa que fala que o líder tem mais influência na vida da pessoa do que o seu terapeuta. Nossa, é verdade. Caramba.
ele influencia mais, e aí, né, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, muito mais do que um terapeuta, né? Então, é um papel, e até fiz um treinamento agora, que assim, eu fiquei encantada de uma empresa, uma indústria da região metropolitana, a gente reuniu as lideranças desde a direção, né, para falar sobre a NR1, trazer, né, esse olhar mais estratégico, e como que o líder... Porque tem gente que está com medo, né? Nossa, agora eu não vou poder mais cobrar, né? Como é que eu vou fazer cobrança? Vou ser acusado, né, de assédio. Então, as pessoas estão perdidas, os líderes estão com medo. E não, né? A NR1, por isso que o líder tem que se apropriar desse processo. Quem é o gestor de RH é o líder. É o líder. Ele é o gestor de RH da equipe. Então, ele não é o RH só, a medicina do trabalho, que tem que saber de NR1. Né? É papel do líder se entender desse processo. Né? De como, é papel de todo mundo dentro da empresa, né? Mas do líder ali, porque ele é que tá, é que nem o pai e a mãe. É ele que está olhando ali o filho. Quem, né? Se o filho... a gente já sabe, nossa, o meu filho não está legal, alguma coisa está acontecendo. Porque o que o líder tem que observar agora, né, com a NR1, dessas questões dos riscos psicossociais? Ele tem que observar o sofrimento, né, as mudanças que a gente chama, né, de sofrimento ali das pessoas. A pessoa está mais quieta, a pessoa está mais irritada, a pessoa está chorando com mais frequência, a pessoa não está engajada, a pessoa está trazendo muito atestado. Mas isso parte do líder conhecer as suas pessoas, né, da sua equipe, para poder saber a diferença entre... E ele só vai conseguir a segurança psicológica, como a gente está falando ali, a partir do momento que ele conhece. Exatamente. Tem que conhecer. Exatamente. Você tem que conhecer a pessoa, o ser humano integral que está ali com você, não só o profissional. Né? E aí você tem que ter tempo para isso. Exatamente. É uma conversa, porque às vezes é uma conversa. A pessoa está com um problema, você tira do contexto ali, vamos almoçar juntos, né? Hoje, ou vamos tomar um café, me conta, porque é a escutativa que vai fazer toda a diferença nesse processo. E você não precisa saber resolver o problema. Não. Exatamente. Exato. É só abrir o espaço. Não é só acolher, né? Só acolher. Esse acolhimento. Exatamente. Mas existem também algumas ferramentas que ajudam nisso, né? Sim. Então, eu acho que a NR1 é uma oportunidade de que os empresários, os líderes transformem essa exigência legal em uma cultura mais saudável mesmo, né? Para não ser também, não se tornar apenas uma empresa que cumpre normas, mas se tornar, de fato, uma empresa que cuida das pessoas, né? Então, para isso tem algumas ferramentas práticas de gestão. Então, por exemplo, a reunião de one-on-one, né? Ela é uma reunião que privilegia essa escuta, né? Então, tem os 4 pilares ali numa boa reunião de one-on-one, que é como você se sente em relação à empresa, como você se sente em relação à equipe, como você se sente em relação a você, ao seu trabalho, ao seu papel, e como você se sente em relação ao seu líder, né? E o líder vai perguntar como você se sente em relação à minha liderança, à minha gestão. Então, essa reunião, ela precisa ter regularidade e ela entra como uma ferramenta de gestão, uma prática de gestão, né? Então, até tira do líder essa responsabilidade de, puxa, eu preciso estar muito atento para na hora certa chamar para um café. Não, você precisa ter uma agenda de reunião de one-on-one. Exatamente. Então, isso já resolve. Eu acho que isso para o RH é fantástico, né? Porque sempre a gente ouve, isso quando a gente cria essas ferramentas, a avaliação de desempenho, feedback, pesquisa de clima, sempre vem, isso é coisa do RH, né? Coisa do RH. E hoje, inclusive nesse treinamento, eu trouxe, gente, vocês têm aqui ferramentas que trazem indicadores. Por exemplo, você tem a ferramenta de entrevista de desligamento. Quer indicador melhor? Né? Exatamente. A pessoa trazer ali por que ela está deixando a empresa. E aí, você acha que os líderes querem saber? Não. Claro, tirando as exceções, a gente que tem como RH fica lá mandando, né? E às vezes você insiste, mostra tanto a evidência que daí a empresa acaba tomando uma decisão. Mas a gente tem, então assim, o líder, ele precisa ter o RH ali como um parceiro, já é, né, em muitas organizações, mas ainda mais.
E esse ponto que você trouxe, porque o líder ele não precisa ser psicólogo. Isso, esse também é um desafio. Nossa, agora eu vou atuar como psicólogo. Não né? é isso. Embora que eu acho que todo mundo tem que ter um pouco, né, de médico, psicólogo louco, todo mundo deve ter um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho. Né? Você tem que ter também, né, um olhar. Ele não vai atuar como psicólogo, ele vai ouvir e saber encaminhar, né? Porque muitas vezes você vai ter que encaminhar para o RH, muitas vezes você vai ter que, né, buscar para quem encaminhar. Às vezes até, eu tenho uma amiga que é terapeuta, vai lá fazer o processo, né? Pode acontecer, vai lá que vai te ajudar, né, nessa situação que você está vivendo, né? Então, o papel do líder é olhar para esse sofrimento que pode estar acontecendo ali com aquela pessoa, né? Ter essa percepção. Muitas vezes nós temos crenças, né? Aquelas crenças, aqueles estigmas, não está engajado, né? Corpo mole. A gente precisa olhar para as nossas crenças também. Tem as exceções que a gente sabe, né, que existem, e aí a gente tem que fazer gestão disso, né? Mas esse olhar para essas questões, ter essa escuta ativa e buscar ferramentas, né? Como é que eu faço uma escuta ativa? Como é que eu direciono? Muitas vezes documentar é muito importante. Você, né, tive um feedback com o Paulo, documenta isso. Né, você tem que ter a NR1 aí como escudo estratégico, que, né, para te proteger o colaborador e proteger a empresa. Né? Eu acho que isso é bem importante. E olhar, né, o olhar do líder é fundamental nesse sempre foi, né? Eu acho que agora é muito mais. A gente às vezes não tem noção do impacto, né, do nosso papel na vida das pessoas. E eu acho que é bem importante reforçar que esse olhar para a saúde mental, para a saúde emocional, né, das pessoas, impacta diretamente no resultado. Porque eu te ouço falar e eu fico pensando nos líderes de lógica de ação ativa, né, realizador, que são esses... eu vim de área, equipes comerciais, né, então... Assim, eu não consigo imaginar eles dando espaço para isso por conta do medo de isso impactar no resultado. Mas, na verdade, é o contrário. Então, eu quero te convidar, querido líder. Exatamente. Realmente, inverta essa lógica. Quanto mais as pessoas estiverem seguras, livres para ser quem elas são, para trazer as suas questões para você, compartilhar com você, mais elas vão dar resultado, porque elas vão ter mais confiança, elas vão ter mais liberdade, elas vão ter mais segurança, e isso necessariamente impacta no engajamento, no comprometimento. Então, assim, cuidar das pessoas em prol dos resultados. Sim. E eu acho aí que tem uma questão muito importante, porque a gente sempre vai para a dualidade das coisas. Isso, é onde eu queria chegar. O líder é permissivo, né? É muito bonzinho. Cuidar da saúde, é um paradoxo sempre. Cuidar da saúde, você não olha para o resultado. Então, a gente fica sempre nesse paradoxo, né? Sempre nessa questão, aonde que eu coloco... Sempre o ou, né? 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 É sempre, se eu for muito humano, eu vou ficar muito bonzinho. Então, assim, é entender os limites, né? É entender o equilíbrio, né? O caminho do meio para esse processo, entendendo a cultura da empresa, né? Que fundamental. Como é que a empresa funciona, a equipe... E se autoconhecer. Aí o líder tem que fazer um trabalho muito forte mesmo de autoconhecimento. Mas não existe ou, né? Né? O resultado se faz através de pessoas saudáveis. Porque o que faz um trabalho te fazer ser um trabalho saudável? É onde você tem a oportunidade de se desenvolver, de evoluir, de entregar o seu melhor, onde, né, você consegue tirar de você todo o seu potencial, o seu melhor, nem que seja o seu melhor fazer uma planilha, né? Mas que você sinta que tá ali fazendo parte, né, dessa evolução. As relações, né, no trabalho, por isso que até um gestor nesse treinamento me perguntou, desses 4 pilares que você colocou lá, ambiente, a organização do trabalho, qual que é o principal? Eu falo, eu acho que é a relação, porque às vezes você até pode estar trabalhando com uma cadeira quebrada, né? Não por né? Não vai ficar por muito tempo porque precisa, mas se você sabe que está num ambiente que
que você pode ser você mesmo. E aí é o limite também do ser você mesmo, né? Tudo tem tem que saber o limite. O líder tem esse papel de colocar o limite. Olha, você pode ser você mesmo dentro de um limite. Exatamente. É ser você mesmo com autoconhecimento. Isso. Não é ser você mesmo do ego, eu sou assim, é assim. Não é o do ego, exatamente. Isso. E no contexto, né? No contexto. No contexto cultural, o quarto quadrante. Né? Isso, porque nessa assim, cultura aqui. Isso, ou seja, ser adequado. Isso, porque a gente não muda a nossa essência, a gente muda o nosso comportamento no ambiente onde a gente está. Repete essa frase. A gente não muda a nossa essência, a gente muda o nosso comportamento no ambiente que aquele comportamento é adequado. Mas a minha essência, ela é aquela. Por isso que às vezes as pessoas falam, se eu mudar, eu vou deixar de ser eu mesma. Não, você vai ser você. Mas esse comportamento seu talvez não seja vai ter esse comportamento lá no churrasco com a família. Aqui na empresa, não necessariamente esse comportamento ele é adequado, mas você não vai deixar de ser você. Você vai ter que mudar isso lá no churrasco com a sua família. Exatamente. Você vai trabalhar. Então, eu acho... E o que eu acho? Do autoconhecimento, né? Para a gente ter domínio dos nossos papéis sociais, né? Então, o que o meu papel social de agora aqui dentro da empresa está pedindo de mim, de quem eu sou de verdade? Então, o colaborador também ele tem esse limite. Com certeza. Ele também tem que saber qual é o seu limite. Claro. Todo mundo, né, tem que conhecer o seu limite. Liberdade com responsabilidade. Então, eu sempre... é responsabilidade compartilhada, né, dentro de uma empresa, não é só de um ou de outro, não é só responsabilidade do líder, não é só responsabilidade da empresa, porque se a pessoa está infeliz ali, porque, o que está fazendo, né, naquela cultura, naquela empresa? Está ali por quê? Por que segue fazendo essa escolha? Por que segue fazendo essa escolha? Né? Então, daí se coloca no papel de vítima, e a gente sabe, né, tem as situações que tem aí nesse processo. Mas é um assunto que... Gente, o tempo voou. Então, você até colocando mais um ponto, né? É muito engraçado, né? Às vezes, quando a gente fala para um líder mais resistente, né, a essa questão de deixar, por exemplo, se interessar pelo emocional, né, do liderado dele, né, se interessar pela vida particular do liderado dele, né, tem muitos líderes que, né, aqueles mais ativos, né, mais, né, que às vezes têm uma resistência a isso. Não, isso não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Então, assim, mas quando a gente fala assim, não, mas e aí, e o desenvolvimento do teu liderado? Não, isso é importante. E aí, isso é importante porque isso eu consigo claramente correlacionar com o resultado. Né? O desenvolvimento dele eu consigo correlacionar claramente com o resultado. E aí, mas ele, às vezes tem dificuldade de correlacionar o quê? Essa segurança psicológica, esse ambiente com o desenvolvimento. Né? É essa pegada que fica, né? É uma lacuna difícil de ser percebida muitas vezes. É que o próprio líder não sabe lidar com as suas emoções. Exato. Né? É o estigma, né, de falar de emoção, e a gente volta lá no início da conversa. Né? Tudo acontece nesse sentido aí mesmo, que a gente não foi educado, né? A gente foi educado, eu fui educada para engolir o choro, né? Comendo aquele choro. Né? Como é que se engole o choro? É impossível engolir um choro. Então, a gente foi educado, né, nesse contexto. Em contrapartida, quando o pessoal fala, né, esses jovens, eu falei, gente, esse jovem é minha filha, é seu filho, fomos nós que criamos eles assim. Excelente. Fomos nós que criamos, agora a gente tem que lidar com tem que lidar com aquilo que a gente criou, né, porque a gente contrapartida foi muito, né, e agora a gente às vezes também abre demais, mas são gerações com necessidades diferentes. Né? De cada geração é uma necessidade e contextos diferente. Exato. Mas eu assim torço de verdade, né, que para que esse tema não fique só uma questão de cobrança de legislação, exatamente, que as empresas não fiquem aquilo lá do RH, da medicina do trabalho, né? Os líderes se apropriem desse tema, lembrando sempre que ele também é um trabalhador, que ele adoece. E se ele está doente, ele vai adoecer a equipe também. Né? Porque é um reflexo. Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho em mim. Perfeito. Né? Não consigo. Então, assim, se tiver que priorizar, né?
prioriza você. Assim como no avião, coloque a máscara. Isso, isso que eu ia falar. Esse é um lema fundamental. Excelente metáfora. É a mesma metáfora, né? Olha para você, se cuida, né? Tem o autoconhecimento. No momento que eu não estou legal, fecha a sua porta, fica lá quando tem essa possibilidade. É melhor você não falar do que falar. Eu falo aqui, mas já cometi vários erros. Eu aprendi. Quem nunca, né? Quem nunca? É o aprendizado que a gente vai trazendo, mas eu acho que eu mudaria também o nome, né? Saúde emocional. Saúde emocional, fundamental. Que a emoção gera transtornos mentais. Isso. Né? Que aí vem a ansiedade, né? Vem a depressão, né? Que são os transtornos mentais que tem que seguir lá o que está, né? Nos CIDs, né? Enfim. Eu acho que está acabando, mas eu quero trazer um exemplo, né? De como a gente trabalhando ali na prevenção, que eu acho porque assim, um afastamento é sinal de que teve como é que eu trouxe a palavra ali? Existia um sofrimento que não foi olhado. Que não foi percebido. Não foi percebido. Então, daí ele chegou no afastamento. Mas se ele tivesse sido percebido ali, e aí não é só o líder, porque quando você tem um ambiente de segurança psicológica, a equipe vai ajudar. Então, o líder também tem que promover isso com a equipe, porque às vezes, né, o líder ele tem tanta demanda também que não é fácil ser líder, a gente sabe. Né? Tem tanta demanda, mas assim, se tem uma conversa aberta na equipe, a equipe te dá o suporte para te ajudar. Olha, eu tenho percebido, né, que o Paulo, a Sabrina está muito legal. Dá uma olhada, conversa com ele, né? Isso acontecia muito na minha equipe, né? Deles me trazerem, às vezes quando eu não pela correria, não percebia alguma coisa. E eu acolhia aquilo e ia olhar. Mas no último trabalho que eu tive, há 2 anos atrás, eu criei um programa que era um programa de cuidado. Então, eu criei lá a gente tinha uma psicóloga, tinha medicina do trabalho, então a gente reuniu os gestores, né, e falou, olha, o que você observar, né, trabalhou com eles essa questão da observação, que existia um suporte agora, né, que eles podiam estar entrando em contato com a medicina do trabalho, com a própria psicóloga, comigo mesmo, né, para a gente encaminhar. Até fiz parceria com uma empresa psiquiatra, de psiquiatria, né, porque tem casos que você tinha que ali a gente tinha que encaminhar. Então, assim, a gente sensibilizou a liderança para isso, e teve uma situação que o líder percebeu, né, entrou em contato, e graças a Deus, com esse processo, né, parabenizo o líder até hoje, né, por ele realmente ter observado, a gente evitou que a pessoa tirasse a própria vida, né? Então, assim, uma atenção que você dá. Olha o impacto, né? O impacto, né? Então, até a gente fica até arrepiado. Fica arrepiado. Então, a gente pode, né, evitar muitas coisas, né, com esse olhar mais atento, né? E essa prevenção, sempre trabalhar nessa questão, né, do prevenir. Eu acho que esse é o processo. Maravilha. Gente, eu tinha certeza que esse papo com a Carla sobre esse assunto ia ser incrível. A gente eu ouvi alguns podcasts a esse respeito, né? Eu tinha certeza que a gente ia trazer de um jeito, assim, super diferenciado, singular, como de costume. Então, eu te agradeço muito. Eu que agradeço pela oportunidade. Nossa, super. E, gente, eu quero... Primeiro podcast a gente nunca esquece, né? Que emoção. Arrasou. Que legal. Eu quero deixar claro aqui para quem nos ouve, né, para os líderes que estão nos ouvindo, que a gente aqui da Integral Works, a gente trabalha com desenvolvimento de liderança e a gente diagnostica esse tipo de questão. Então, a gente faz um diagnóstico muito aprofundado para entender qual que é a cultura organizacional que está imperando ali, quais são os valores que estão subjacentes, o que está imperando nesse comportamento das pessoas que muitas vezes não está, na maioria das vezes, não está claro, né? Não são os valores que estão escritos na parede. O que está acontecendo nessa empresa que nem você que é líder está vendo, você só está sentindo os sintomas, sentindo a dor. Então, a gente ajuda a identificar essa causa raiz e a gente trata ali com workshops para fomentar conhecimento e com a nossa ferramenta autoral, que é sensacional e transformadora, que já trouxe inúmeros benefícios para um monte de empresa. A gente até tem um episódio sobre isso, né, com a Denise da Laguna, que se não me engano é o episódio 13, que ela traz esse case. Então, assim, a gente
gente consegue cuidar e te ajudar a cuidar disso. A Carla está nesse projeto com a gente, né? Então, a gente quer que você conte conosco, tá? Se você ouviu tudo isso e pensou, meu Deus, e agora? Como é que eu olho para isso? Como é que eu resolvo? Chama a gente que a gente ajuda. Tá bom? Isso aí. Gente, muito obrigada. A gente se vê, então, no próximo episódio, tá? O tempo super correu, não vai dar tempo de muita coisa, mas obrigada mais uma vez, Carla. Obrigada a vocês, excelente. Obrigado, gente. Um abraço, Obrigada. até a Até a próxima. próxima aí.